Glória a Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs e ouvintes do canal Pão Celestial Oficial. Ouvintes, quem tem o prazer mais uma vez de vos cumprimentar é o vosso irmão em Cristo, Israel Magalhães. Ouvintes, você que não é inscrito no canal, já se inscreva, para ajudar esse canal, porque esse canal é um canal que tem compromisso com a palavra e o objetivo aqui é ganhar almas para Jesus. E quanto mais você ajudar esse canal, mais almas eu tenho certeza que se renderão aos pés de Jesus Cristo e Deus também te abençoará. Então, ouvintes, que Deus abençoe. Nós vamos hoje dar a continuidade, onde nós estamos lendo a autobiografia do saudoso missionário Davi Miranda. Aleluia! Nós estamos meditando e semana passada, ouvintes, nós lemos no sumário número 3, que é a transformação de minha vida pelo poder do Evangelho. E hoje nós vamos ler no sumário número 4, que é deixando a minha antiga religião. Então, irmãos, você que não acompanhou, está ouvindo agora pela primeira vez, tem no canal aí os que a gente já leu, já gravou, e acompanha, ouvintes. E Deus, ele vai aumentar a tua fé, Deus vai edificar a tua fé, porque eu tenho certeza, ouvintes, que Deus, ele quer que você venha crescer na fé, na coragem do poder de Deus. Então, irmãos, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ler no sumário número 4, que é deixando a minha antiga religião. Vamos dar o prosseguimento, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. A caminho de casa, entrei em uma rua de terra batida e sem iluminação, e como vi que não havia ninguém por perto, não me contive, olhei para o céu e prometi a Jesus deixar todos os vícios e pecados. Rasguei a minha carteira de cigarro que trazia no bolso, ajoelhei-me em plena rua e com lágrimas nos olhos pedi perdão a Jesus. Nessa hora vi uma luz cuja cor não se comparava a nenhuma que temos aqui na terra. Essa luz cruzou o céu como se fosse um raio ou como um cometa e veio em minha direção, parecendo que ia cair bem ao meu lado, onde eu estava ajoelhado em plena via pública. Se eu já havia me sensibilizado por tudo o que já tinha ouvido na igreja durante aquela pregação, agora muito mais, pois senti que aquele sinal de luz tinha sido enviado por Deus para que eu tivesse certeza de que o perdão que eu havia acabado de pedir e a salvação da minha alma, conforme o pastor havia pregado, estava confirmados no céu. Pela primeira vez, então, naquela noite eu não tive outra decisão a tomar, a não ser seguir a Jesus e prometer abandonar tudo o que eu estivesse praticando que não agradasse a Deus. Ao chegar em casa, aproximadamente às 23 horas, minha mãe já estava dormindo, então eu fui para o meu quarto, que agora era um reduto de santos da antiga religião. Talvez se ela estivesse acordada, eu tivesse lhe contado que havia aceitado Jesus, talvez eu não dissesse nada. Não tenho certeza do que faria, mas uma coisa eu sei, é que a alegria que eu estava sentindo era tão grande que eu tinha vontade de gritar ao mundo inteiro que Jesus havia me recebido de braços abertos e que
que havia perdoado os meus pecados e que a partir daquele dia eu era outra pessoa e também era um homem salvo. Oh, glória a Deus, irmãos! Ao entrar no meu quarto, dei de frente com aquelas imagens de escultura que eu mesmo havia levado para lá, evitando que a mamãe a quebrasse. Foi somente quando eu entrei e me vi olhando para aquelas imagens que pude compreender a razão das atitudes de mamãe, quando encontrei caçando santinhos de papel e tudo o mais que lembrasse a velha religião. Agora o mesmo e inabalável desejo de mamãe sentia de quebrá-la, todas tomou conta de mim. Apanhei cada uma daquelas e coloquei-as em um enorme saco. Segurando tudo aquilo firmemente nas mãos, dirigi-me ao terreno baldio que ficava próximo à minha casa. Chegando lá, quebrei todas as imagens, uma a uma, até a do famoso Bom Jesus, a qual eu mais amava e que media 75 centímetros de altura. Em casa eu guardava ainda vários maços de baralhos para diversos tipos de jogos, de carteados. Eu gostava de jogar, mas naquele momento de contentamento e emoção, eu rasguei, queimei todos eles e depois joguei no lixo, junto com as imagens. Aqueles foram momentos decisivos em minha vida. Por muito tempo eu havia cultivado uma revolta e um ódio irracionais contra os crentes, mas de repente tudo aquilo desapareceu de dentro do meu coração. Entretanto, eu ainda não havia tomado coragem para contar à minha mãe que agora eu também era um crente em Jesus, como ela e as minhas irmãs. Como parte da minha nova vida, eu precisei abandonar os bailes, as festas e comecei a frequentar cultos na igreja. Todas as noites eu ia à igreja, mas ninguém em minha casa sabia que eu havia aceitado a Jesus. Quando me via sair, pensavam que eu ia ao baile ou a um cinema, como era de costume. Eles nunca imaginariam que o Davi Miranda, aquele usado nas mãos do maligno, revoltado e odiando a todos da família, agora era um salvo por Cristo Jesus. Devido à minha grande incredulidade, o maligno, que é Satanás, havia se aproveitado da minha fraqueza e me colocado contra a minha própria família, de tal modo que eu nem ao menos conversava mais com os meus familiares dentro de casa. Agora não havia ambiente para mim. Era por esse motivo que eu tinha vergonha de dizer para eles que agora eu fazia parte daquele povo que eu tanto combatera. Recordo-me de que um dia especial, logo depois de eu ter sido salvo, era um sábado de 12 de julho de 1958. Fui à igreja, pois haveria um culto de oração. Naquele culto, após alguns momentos de muito poder de Deus sendo derramado, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Já fazia uma semana que eu havia aceitado a Jesus e frequentava a igreja regularmente, todos os dias. Naquele dia em que eu fui batizado no Espírito Santo, passei a noite toda na vigília e cheguei em casa às 6 horas da manhã e só então fui dormir. Quando acordei aproximadamente à 1 da tarde, ainda podia sentir o Espírito Santo sobre mim e então comecei a ler a Bíblia Sagrada, trancado no meu quarto. Em pouco tempo cheguei a um capítulo cujo trecho que estava lendo não conseguia entender. Então fui ler para minha mãe, pensando que ela pudesse me dar a explicação. Quando comecei a ler, eu tinha a voz trêmula e no meio da leitura do versículo
o Espírito Santo se apoderou de mim em línguas estranhas e eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Mamãe também deu glória a Deus pelo que via, alegre e surpresa, pois até então ela não sabia que eu havia me convertido ao Senhor. Para dizer a verdade, ninguém em casa sabia que eu havia me convertido até aquele momento. Talvez eles desconfiassem que alguma coisa havia acontecido, pois o meu quarto, antes tão entulhado de imagens de escultura, agora estava limpo de todos aqueles objetos. Mas como eles não me perguntavam nada, eu também não falava. Para ser bem sincero, nós quase não nos falávamos mais em casa, devido a tantas brigas que havia acontecido entre nós por causa da nova religião. Então ninguém estava ciente do que havia ocorrido comigo. Ninguém sabia da transformação em minha vida. Se antes de ser salvo por Jesus ninguém em casa falava do Evangelho para mim, por que falar comigo sobre esse assunto era causar briga na certa, pois que o Espírito Santo viesse sobre mim e me fez confessar pelas línguas estranhas que eu era um novo convertido em Jesus Cristo. A situação em casa mudou. Naquele dia em diante, todos puderam notar a mudança completa que Jesus estava fazendo em minha vida. Meu exterior brilhava, transmitindo a alegria que transbordava do meu interior. Deus, na sua onisciência, podia ver a sinceridade e o anseio e a alegria que havia em meu ser para servi-lo. Os familiares congregavam em outra igreja, cuja dominação era diferente da minha. Eu não faltava um dia sequer aos cultos, pois cada culto parecia para mim mais maravilhoso do que o anterior, e também não perdia uma só vigília, pois o Espírito Santo dava-me enorme prazer e força para orar, jejuar e buscar os excelentes dons de Deus. Nada podia tirar de mim o júbilo que sentia quando me encontrava nos cultos, nas vigílias. Trabalhar, que para mim era fundamental, passou a ser algo supérfluo. Mesmo que disso dependesse a minha vida material e o sustento da casa, o meu desejo a partir de quando fui salvo era estar continuamente com Jesus, em todos os lugares, em todos os momentos. A todo tempo eu queria dedicar-me a Deus. O que eu sentia era algo tão sublime e maravilhoso que em todo e qualquer instante era preciso sentir a presença de Deus ao meu lado, junto de mim. No meu emprego, na hora do almoço, em vez de ir ao refeitório com os outros funcionários, eu me trancava no banheiro e ficava orando baixinho. E mesmo assim, de maneira tímida, eu podia sentir fortemente a presença de Deus. Bem cedo na minha fé, eu já fui envolvido nos trabalhos da igreja. Eu ainda era jovem, mas o meu maior prazer era orar, jejuar, estudar a Bíblia e fazer visitas. A hora em que eu não estivesse orando, parece que era um tempo perdido para mim. Quando eu não estivesse estudando a palavra de Deus, parece que se criava um espaço vazio em minha vida. Então eu me dedicava firmemente aos estudos bíblicos. Logo eu já podia contar que havia lido por 2 vezes a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Tendo feito isso, Deus me deu através desses estudos a grande inspiração para buscá-lo e sentir necessidade da salvação das almas. Então eu jejuava constantemente, pedindo ao Senhor que me desse os dons necessários do Espírito Santo para que eu fosse útil na obra de Deus. Foram assim os meus primeiros passos na nova vida com Jesus, meu Salvador. Aleluia, ouvintes! Está aí então, irmãos,
é o quarto sumário, é da autobiografia do saudoso missionário Davi Miranda, que é Deixando a Minha Antiga Religião. Então a gente meditou aí, ouvintes, lendo, e eu tenho certeza que você que está acompanhando, Deus tem te edificado, aumentado a tua fé. Então, ouvintes, que Deus abençoe. Quem teve o prazer de estar convosco é o vosso irmão em Cristo, Israel Magalhães. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe, minha querida irmã. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E olha, fica firme com Jesus. Você que está aflito, desesperado, Deus tem uma nova vida, uma transformação para ti. Aceita Jesus. Volte para Cristo hoje, minha irmã, meu irmão, e Deus mudará a tua história. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.